Fala pessoal, sejam bem-vindos, prazer, meu nome é Wallace Martins, estamos começando mais um programa e o nome desse programa é Ninguém Fica no Meio do Caminho. Então se você caminhou sozinho por muito tempo, acompanha nossos conteúdos que eu vou pegar você pela mão e vou te ajudar a realizar suas metas e seus objetivos. E hoje eu quero ajudar você que mandou uma pergunta de como começar as coisas e terminar, qual que é o segredo para começar as coisas e sempre terminar. Então eu separei essa aula aqui para vocês para revelar o segredo para terminar tudo que começa. Vamos lá então? Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a diferença das pessoas que começam e terminam e as pessoas que começam e não terminam, ficam no meio do caminho. Então basicamente existe dois tipos de pessoas. Uma pessoa que começa a construir a ponte e ela começa do ponto A e ela consegue chegar até do outro lado com a ponte finalizada. E também tem uma grande parte das pessoas que começam a construir nessa ponte e termina no meio do caminho e volta tudo para trás, começa a construir uma ponte em outro lugar e nunca termina nada. E qual que é a grande diferença dessas pessoas? Por que algumas pessoas conseguem e por que outras pessoas não conseguem? Eu por muito tempo fui uma das pessoas que sempre comecei a construir as coisas, sempre comecei a ler um livro, começava na academia e nunca continuava, sempre parava no meio do caminho. Eu era uma pessoa que tinha muita vontade para empreender, muita vontade para criar alguns projetos. Eu sempre começava, só que infelizmente, como muitas pessoas que estão me assistindo, eu nunca conseguia terminar. E sabe o que era incrível? Eu tinha várias ideias, eu tinha vários projetos que talvez iriam mudar a minha vida e mudar a vida de muitas pessoas. Só que pela minha falta de constância, minha falta de se permanecer no projeto, jogava tudo por água abaixo. E o pior do que muitas das vezes a gente procrastinar é nós começarmos um projeto, é nós começarmos um objetivo, um alvo e não conseguir terminar esse objetivo, esse alvo. Eu lembro que em 2019 eu fiz uma formação de coach e dentro dessa formação de coach eu entendi a diferença das pessoas que começam as coisas e terminam e as pessoas que começam os projetos e deixam no meio do caminho. Normalmente as pessoas que começam as coisas e nunca terminam vivem frustrado. Eu mesmo vivi muito tempo frustrado por começar a ler um livro, por começar a fazer uma organização financeira, por começar uma empresa e não dar continuidade. Eu nunca entendi o porquê disso. Mas a realidade é que depois, quando eu fiz a minha formação de coach, eu entendi o porquê que muitas das vezes eu não conseguia terminar os meus projetos, eu não conseguia terminar as minhas metas e realizar o meu objetivo. E não é o que muitas pessoas falam por aí sobre motivação, porque motivação é o motivo que gera ação. Então, muitas das vezes a pessoa fala, cara, você tem que estar motivado para fazer isso, você tem que fazer mesmo quando você não está animado e etc. E sim, gente, é uma realidade. Mas como que eu fico motivado em algo? Então, respondendo as perguntas de vocês, hoje eu vou te ensinar tudo que você começar, você conseguir terminar. Hoje, gravando hoje esse conteúdo aqui para vocês, gente, minha vida transformou. Hoje eu sou tão intenso nas coisas que eu termino, gerou um comportamento dentro de mim, de tudo que eu começo eu preciso terminar, ou para mim fica incompleto e eu fico muito triste. E assim, as pessoas que conseguem terminar os projetos que elas começam, elas têm alguns comportamentos semelhantes. Que comportamento que é esse? Primeiro comportamento, ela não cria uma meta e um alvo totalmente absurdo. Então, muitas das vezes eu criava uma meta e um alvo totalmente absurdo. Eu tinha lá 18 de braço, eu queria ficar com 40 de braço em 5 meses. 40 centímetros de braço. Cara, não dá, é impossível. Então eu acordava às 9 horas e eu tinha um objetivo de acordar às 4 horas da manhã de um dia para a noite. Regular minha alimentação, criar minha empresa. Então, assim, eu investia 1 hora dentro dessa empresa aí, eu queria que a empresa fosse montada ontem. Então, 1 semana para mim montar a empresa, continuar a rodar a empresa e ganhar muito dinheiro. E é o que eu comecei a entender dentro da minha formação e aplicando comigo mesmo e também com os meus coaches. Quando você tem um sonho absurdo, o que é um sonho absurdo? Que é quase impossível de você realizar, o seu cérebro, ele automaticamente faz que você pare no meio do caminho, porque ele acredita que é impossível, e aí ele economiza suas energias, fazendo que você não tenha vontade, que você começa a ficar desanimado. Então, ó, primeira grande dica aí é a grande diferença das pessoas que realizam e as pessoas que não realizam. Não crie uma meta, não tenha um sonho
absurdo. Vai devagar e sem pausa. Devagarinho você chega lá. Segundo ponto muito importante que eu comecei a reparar nas pessoas que sempre realizam. Elas não trabalham o sonho delas simultaneamente em vários projetos. Então isso é muito importante. Então quando eu tinha essa neura aí de arrumar minha saúde, de arrumar minhas finanças, de ir para uma empresa, de mudar a minha empresa, de construir outra empresa, cara, era uma neura onde eu queria organizar minha vida do dia para a noite 360. E eu comecei a perceber que esse processo de organização da nossa vida, para você conseguir construir um castelo, leva tempo. E muitas das vezes, quando você começa a criar esse objetivo, essa meta, você já quer organizar todas as áreas da sua vida, desde a área da saúde, pessoal, social, financeira, profissional, tudo simultâneo. E infelizmente não dá certo. Por quê? Você vai precisar utilizar uma energia específica, principalmente para iniciar esse projeto. Então eu vou dar um exemplo muito prático aqui, tá bom? Então no início do ano, todo mundo faz várias promessas, e uma das promessas que muitas das pessoas fazem é ter um corpo melhor, ou emagrecer, ou engordar. A primeira coisa que faz uma pessoa parar de ir para academia, uma pessoa parar de fazer exercícios físicos, ela não entender o real motivo que fez ela começar esse exercício físico, ela entrar para academia. E quando você não sustenta esse motivo, você não tem ação. Então foi um terceiro segredo aí que eu descobri das pessoas que terminam tudo que começam. Você sempre tem que lembrar do primeiro motivo que fez você estar lá. Então, se motivação é o motivo que gera ação, eu não posso deixar esse motivo de lado. Então, talvez você entrou na academia numa situação aí de perder peso por causa de saúde. Então, você estava tendo problemas com respiração. No dia que você pensar em faltar, lembra do motivo que fez você pagar a academia e você fazer a matrícula. E o quarto e último ponto, muito importante, que eu vi das pessoas que consegue finalizar tudo que começam, é ter essa visão de futuro, que eu falo muito para meus coaches, ou para você que ainda não entendeu o que é visão de futuro, é ter essa meta, esse objetivo ele bem claro. Então quando você tem seu objetivo, a sua meta bem clara e você vive ela todos os dias, você sempre está caminhando para conseguir alcançar a sua meta e seu objetivo. O problema é que quando você corre muito, você se cansa, você fadiga, e aí você gasta um alto nível de energia, e aí você se decepciona, e aí você para os projetos. Não fique preocupado em chegar rápido, fique preocupado em conseguir chegar. Da mesma forma você correr uma maratona, se você não tem ainda um porte físico, uma preparação física, a melhor forma para você conseguir chegar no final dessa maratona não é correndo, né, dando aqueles trotinhos, é você caminhando, porque é uma certeza que você vai conseguir chegar do outro lado. E aí o que eu vejo de comportamento em muitas dessas pessoas, eu mesmo sou muito intenso em muitas das coisas que eu faço pelo meu perfil comportamental, e um dos maiores motivos que eu não conseguia terminar tudo que eu começava, porque como eu era muito intenso, eu queria mudar os meus hábitos, os meus comportamentos do dia para a noite. E eu gastava tanta energia que o meu cérebro, nós temos 3 cérebros, mas o meu cérebro ali de recompensa imediata, em outro vídeo você vai ver eu falando bastante sobre esses 3 cérebros, ele começava a lutar contra mim mesmo, onde eu perdia o interesse, onde eu perdia a vontade de fazer aquela tarefa, fazer aquela atividade. Então, vai caminhando todos os dias, acorda, vê a sua visão de futuro, vê para onde você está caminhando, vê o porquê você tem aquele motivo, porquê que você tem aquele alvo, e continua caminhando sem pressa, sem ficar desesperado, que você consegue chegar lá. E por que é importante você ter anotado esses 4 passos aí das pessoas que conseguem realizar as suas metas e os seus objetivos? Porque é muito chato terminar todos os anos e você da mesma forma nem lembra qual eram os seus sonhos, nem lembra qual era a sua meta e termina frustrado. Então quando você segue esses 4 passos aí bem simples e básicos, mas totalmente essenciais para a geração da sua meta e a geração do seu objetivo, você tem um método para você conseguir chegar e realizar as suas metas e o seu objetivo. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu comecei a construir uma ponte e eu fiquei frustrado, pelo menos aquela ponte era muito importante para mim. Eu quero te fazer uma pergunta para você mesmo. Quantas coisas importantes você começou a construir e deixou no meio do caminho? Por que é importante hoje
você tá me escutando, você tá escutando esse conteúdo, por que é importante hoje você tá notando isso? Porque se você não colocar esse grau de importância, sabe o que você vai fazer muitas das vezes? Você sempre vai parar, você nunca vai continuar, você nunca vai querer se aprimorar, você nunca vai querer melhorar, sempre vai ser muito bom em desculpas. E eu acredito que o maior benefício de você construir todas as pontes, né, as metas, seus objetivos e conseguir finalizar é que você não perde tempo. Eu falo muito sobre procrastinação e produtividade, mas eu acredito que o pior tempo da pessoa gerido não é na procrastinação, não é no descanso imediato. É uma pessoa que começa várias coisas e não termina. Como eu disse aqui no início do vídeo, é que você investe tanta energia para começar, e quando você está próximo para realizar, você deixa no meio do caminho. E gera uma frustração enorme. A pessoa que começou algo, começou a trilhar o objetivo, começou a trilhar a meta e deixou no meio do caminho, é uma pessoa que vive muitas das vezes frustrada. E eu arrisco dizer que é até mais frustrada a pessoa que nem começou. Porque você viu um pouco do outro lado. Como que era bom ter um corpo mais saudável, como era bom você abrir a empresa que você tanto sonhou, você estava próximo. Você já estava construindo essa ponte que ligava o seu sonho com os seus objetivos. Só que no meio do caminho você parou. Eu acredito que o maior benefício que você pode tirar aqui é entender que não vale apenas começar, mas você precisa terminar. Não vale a pena só começar, não vale a pena só começar uma corrida de 3 metros. Eu preciso conseguir chegar do outro lado. Então isso é muito importante. Não perder tempo começando várias coisas, não ficar frustrado começando várias coisas e não conseguir terminar nada. É realmente ter o segredo aí para você conseguir começar tudo e terminar. Mesmo que isso leve muito tempo. Porque como a gente viu, normalmente um castelo leva tempo para ser construído. E nós temos que ter paciência e principalmente, eu quero falar algo agora para vocês, o prazer no meio do processo. Se você não tem prazer no meio do processo, muitas das vezes você não consegue ser produtivo na construção da sua ponte. Aí você constrói de qualquer jeito, você faz por fazer, você faz porque você precisa terminar. E aí não vale muito a pena. Você tem que começar a gerar prazer no meio do processo. E prazer em coisas até que você não gosta muito, mas que vale a pena e que está no meio do processo para você conseguir realizar suas metas e seus objetivos. Então aqui, ó, só frisando com vocês, o maior benefício que eu vejo aqui, ó, das pessoas que começam e terminam é que elas não perdem um tempo valioso. Elas não perdem a energia. Porque uma pessoa que nem começou, ela nem gastou energia para isso. Mas você que começa as coisas e não termina, você gasta muita energia e depois você para no meio do caminho e começa a construir outra coisa. Então o maior benefício de você começar tudo e terminar é que você consegue colher as sementes que foram plantadas. E uma regra que eu levo para todas as minhas decisões, quando eu estou construindo uma meta, construindo um objetivo, e também eu ensino os meus coaches, é no questionamento. E se eu não fizer? O que acontece? O que muda na minha vida? Então eu já tive uma coach que no meio do processo ela fez esse questionamento. Mas e se eu não tomar essa ação? E se eu não escolher esse estilo de vida? E se eu não fizesse isso? O que ia mudar na minha vida? E foi depois dessa pergunta que ela teve um processo de ressignificação e ela conseguiu descobrir que o que era mais importante para a vida dela, ela estava deixando de lado. Eu quero perguntar para você, e se você não fizer essa meta, esse objetivo que você tanto sonha para esse ano, quais são os resultados? Quais são as consequências? Qual é a consequência de uma pessoa que sofre dentro de uma empresa e ela não estuda para mudar de empresa ou criar sua própria empresa? Qual que é a consequência da vida dessa pessoa? Essa pessoa muitas vezes ela vai ter uma vida triste, infeliz, uma pessoa que sempre vai buscar a sexta-feira, sempre vai buscar o sábado, o domingo, final da sexta-feira aí para descansar, porque não aguenta mais aquele trabalho. Qual que é a consequência dessa pessoa quando ela não investe um tempo em estudo, quando ela não investe um tempo de preparação, é muito grande. Qual que é a consequência de um pai que vive o dia todo trabalhando e não tem tempo com a família? É perder a família, um bem mais precioso que a gente pode ter. E por que esse pai ele teve essa decisão? Por que ele não criou uma meta? Por que ele não criou uma visão de futuro, de ter um tempo de qualidade com os filhos? Até mesmo abrir mão do serviço, abrir mão de algumas tarefas que ele faz no dia. Eu lembro que com essa coach foi muito esse choque. Ela estava vivendo a vida dela, só que muitas das coisas que ela estava vivendo não foi ela que escolheu. Foi o meio, foi o social que tinha escolhido para ela. E o que era importante para ela, ela não estava vivendo.
ela não estava plantando, ela não estava construindo. Então o que é importante para você que gere resultados aí, que você venha ficar muito feliz e compartilhar com as outras pessoas que você ama? O oposto. E se você não terminar aquilo que você começou, quais são as consequências em cima disso? Imagina uma pessoa fazendo um trabalho que ela já recebeu 10, 20 mil reais e a outra pessoa está esperando esse trabalho, só que ela nunca termina e ela fica sempre procrastinando. Ela nunca foca nisso, ela sempre deixa isso de lado. Qual que é a consequência? Se a gente estiver falando aí do segmento profissional, uma consequência enorme, o cara pode entrar com um processo sobre essa empresa, sobre essa pessoa, ele pode recorrer, gerar dor de cabeça. Então olha a consequência de uma pessoa que começa algo e não termina. E infelizmente, quando você tem esse comportamento em uma área da sua vida, você mesmo que está me assistindo, você sabe disso, você começa a trazer para várias áreas da sua vida. Não é somente começar um livro e não terminar um livro, não é somente começar a academia e não terminar a academia, é tudo aquilo que gera um pouco mais de energia. O seu corpo ele começa a fugir, é um comportamento que é gerado em você. Então antes de você começar algo, você precisa fazer esse questionamento. Eu vou começar, vamos supor, estou dando exemplo da academia, vou continuar, vou começar a academia. Qual que é o resultado que vai trazer para minha vida? O que vai ser benéfico aí para minha vida? Ou, se eu não fizer, quais são as consequências que traz para minha vida? Então sempre faça esse questionamento. Por quê? O que vocês acham que valem mais? Uma pessoa começar algo e não terminar, ou uma pessoa nem começar algo? O que vocês acham que é melhor? Eu acredito que a pessoa que não começa e ela avaliou porque ela não começou, talvez ela não estava no tempo dela, talvez ela não estava na hora dela e ela deixou para depois. Eu acredito que essa pessoa é melhor do que aquela pessoa que começou e não mediu o processo da construção. Existe um versículo bíblico onde Jesus nos ensina que antes de nós começarmos uma obra, antes de nós começarmos um serviço, nós precisamos calcular se nós temos material suficiente, mão de obra suficiente para terminar. Porque de nada adianta começar a construir e não terminar. Fica feio, com o tempo desgasta e não fica bem falado também. E onde que eu vejo que as pessoas mais erram é que as pessoas elas querem tudo para ontem. Nós vivemos em uma sociedade que quer entrar na academia hoje e quer ficar com o corpo bonito já ontem, quer entrar hoje e perder 30 quilos. E essa intensidade, de vez ela ajuda, ela prejudica. Porque uma geração de hábito leva tempo. Só que para você continuar, para você permanecer, você precisa ser paciente com você mesmo. E se eu fosse listar, o maior erro das pessoas que começam várias coisas e não terminam é a falta de paciência consigo mesmo. Você precisa ter paciência com você mesmo. Você tem que entender que tudo é um processo. E quando você não entende esse processo, quando você é precoce, muitas das vezes você deixa tudo no meio do caminho. Guarda isso que eu vou falar pra vocês. É melhor vocês evoluírem todos os dias 1% por dia do que vocês não evoluírem nada. Só que muitas das vezes as pessoas escolhem não evoluir nada. Escolhem viver a mesma vida chata com várias consequências que elas não queriam, mas não paga o preço de evoluir 1%. Devagar e sem pausa. E como que você consegue começar tudo e terminar? Eu já entreguei um ouro lá no início do vídeo, mas eu quero continuar aqui para você. Primeiro, tenha paciência com você mesmo. Segundo, viva essa meta, esse objetivo, esse alvo todos os dias. Então isso é um dos grandes problemas. As mesmas pessoas que constroem os sonhos no início, na virada aí de dezembro para janeiro, são as mesmas pessoas que não lembram que tinha prometido lá para novembro, em dezembro, no final do ano. Não lembram mais qual que foi a promessa, não lembram qual que foi mais o objetivo. Por quê? Aí eu quero entregar uma chave para você, então presta muita atenção. Porque quando você constrói a sua meta e seu objetivo e você não vive ele diariamente, você acaba esquecendo. Faz essa reflexão aí. Quantas coisas você já começou e você deixou no meio do caminho e você nem lembra muitas delas? Quantas promessas qual foi a promessa que você fez em 2019? Qual foi a promessa que você fez em 2018? Você nem lembra qual que foi o seu sonho, qual que foi o seu objetivo. Por quê? Você não viveu ele diariamente. E aí o seu cérebro, ele tem a capacidade linda e maravilhosa de apagar as informações desnecessárias e só manter a informação necessária. Rapaz, nosso cérebro funciona melhor do que o computador. E quando você não vive a sua meta diariamente, mesmo construindo 1% por dia, esquece. Seu cérebro ele já vai excluir e vai fazer que você não gaste nem um pouco de energia. E aí também entreguei uma chave aqui para vocês de não começar várias coisas novas simultaneamente. Vai organizando primeiro as prioridades. Eu gosto sempre de dividir em 3 quadrantes, tá? Primeiro,
o que é urgente. Vamos supor que na sua vida é urgente você cuidar da sua saúde, ou daqui 5 anos você vai pro beleléu, infelizmente morre. Cara, isso é urgente, então você precisa cuidar agora. Não adianta você querer montar uma empresa se não cuidar disso primeiro. Segundo, eu gosto de separar nos quadrantes de prioridades importantes. Então, aquilo que é importante você fazer, como por exemplo, ficar com a família, cuidar da família, ter mais tempo para a família. E depois, tarefas mais circunstanciais, que envolve lazer, que envolve uma melhoria na sua saúde. Então são situações aí mais circunstanciais que você pode ir deixando mais para frente para você fazer. Isso é muito importante, porque quando você separa suas metas, separa os seus alvos, a chance de você conseguir concluir é bem maior. E para finalizar, eu quero dar um exemplo para vocês práticos de como que foi essa transformação na minha vida. Eu falei para vocês lá que em 2019 eu tive contato com a formação de coach. Eu lembro que eu comecei a usar uma ferramenta que é o diário de bordo, e essa ferramenta ela ensinava eu montar a minha rotina diária, né? Então fazer essa preparação diária. E quando eu comecei a construir todos os dias e permanecer, foi muito difícil. Porque como eu estava acostumado a começar algo e parar, sempre deixar as coisas no meio do caminho, e quando eu entendi como isso era ruim, comecei a passar por esse processo de construção, foi muito difícil eu permanecer, porque para o meu cérebro isso não fazia sentido, eu começar algo e terminar. Mas eu lembro também, a primeira coisa que eu comecei e terminei, que foi um planejamento financeiro, que exigia muito tempo e energia. Cara, foi uma das melhores sensações que eu tive, e hoje, graças a Deus, sou muito produtivo, faço várias coisas, tô gravando vídeo aqui pra você, e como eu sou feliz em finalizar o meu dia e sabendo que eu tô construindo 1% dessa ponte. O meu exemplo prático é eu ter calma comigo mesmo, porque eu era muito intenso. Imagina um cara começar a fazer uma dieta e mudar do dia pra noite a geladeira. Hoje, todos os dias eu lembro das minhas metas. Hoje eu faço uma preparação anual e trimestral, então eu lembro de quanto que falta, a porcentagem, e até algumas vezes ainda eu esbarro um pouco sobre a intensidade, mas eu sempre vou organizando. E graças a esse conhecimento e essa habilidade, consigo começar tudo que é importante para a minha vida e terminar. Tem coisas que demoram 3 anos, tem coisas que eu estou construindo e vai levar um tempo de 6 anos, mas eu sei que cada dia eu estou um pouco mais próximo. Beleza? Então, gente, essa foi a aula. Ó. Compartilha com alguém que você conhece. Se você sofrer com isso, pode ter certeza, se você seguir esse mapa, você não vai sofrer mais. Algo prático aí para você aplicar. Curte, compartilha, envia para os seus amigos e até o próximo vídeo.